Que alegria poder estar falando com você mais uma vez, meu amado, minha amada. Que o Eterno te abençoe, te dê paz, te dê alegria, te dê felicidade, te dê vitórias, pois a palavra do Senhor, ela garante que nós já fomos, não somos, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E assim que eu desejo e eu contemplo a sua vida já abençoada em todos os sentidos. Quero desejar um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês e que possamos adquirir tudo aquilo que Deus tem prometido, né? Prometido não, prometeu e já tem se cumprido, ok? Muito bem. Eu gostaria de, nesta oportunidade, falar alguma coisinha daquilo que eu tenho aprendido. A palavra, ela nos ensina que somos livres. Cristo nos libertou para a liberdade. E não voltemos ao jugo da escravidão, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 2. E eu gostaria de, neste momento, falar sobre o fim do mundo. Muitas pessoas falam sobre o fim do mundo. E isso causa pânico em muitas pessoas. Muitas pessoas têm até medo de ler o livro do Apocalipse, porque estão tantas coisas, né? Tantos símbolos, é besta, é chifre, é isso, é aquilo. E eu aprendi uma coisa na palavra. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 9, você pode até procurar. Lá está escrito que Daniel teve aquela visão sobre o fim. E Daniel pergunta ao Senhor, ao anjo que lhe apresentou: Senhor, quando serão essas coisas? E o anjo, então, ele disse para Daniel: Daniel, seles o livro, porque é para um tempo distante. Eu comecei a entender mais ou menos por aí a palavra. E as pessoas ficam colocando na cabeça e ficam amedrontadas. Meu Deus, mas quando será? Meu Deus, será que eu estou salvo? Meu Deus, será que eu vou participar? Meu Deus, será que... Isso era comigo também. Um dia eu cheguei em casa, eu morava ainda lá no SECAP, estava a minha esposa e a minha filha temerosas, preocupadas. Eu perguntei para ela: o que foi que aconteceu? Amor, nós temos que ficar em casa, trancados, este fim de semana, esses dias, porque tem uma profecia aí de um homem de Deus, que vai haver mortandade por todos os lugares. Eu disse: meu amor, não se preocupe com isso. Aquele que está em nós, ele é maior do que tudo. Não adianta a gente ficar preocupado: meu pai, eu vou... Não existe essas coisas. Profecias, elas terminaram em João Batista. A lei e os profetas, é assim que eu acredito. Eu não acredito de outra forma. Eu não acredito nas profecias que existem por aí. Eu acredito naquilo que a palavra diz, que é a verdadeira profecia. Profecias, leis, tudo do velho pacto se cumpriu em João Batista. Então, o que nós podemos analisar? Ela preocupada, eu disse: fique tranquila, passou a época da profecia e nada aconteceu. Causou pânico em muitas pessoas. Outros disseram que Jesus vinha tal dia, outros dizem que Jesus faz isso. Irmãos, nós estamos vivendo, depois da morte de Cristo, quase 2000 anos. E veja só o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, que fala que João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele teve a mesma visão de Daniel. Ele teve a conclusão daquela profecia que durou quase 500 anos, de Daniel
até essa outra profecia de Apocalipse. Diz lá em Apocalipse 22, 10, você pode analisar tanto Daniel 12, 9, como Apocalipse capítulo 22, versículo 10, que diz: o mesmo anjo disse: João, não celes, porque o tempo está próximo. E o que quer dizer esse próximo? Que do ano que Jesus começou o seu ministério, ano 30, até o ano 70, 40 anos. E era exatamente isto que deveria se cumprir, porque Jesus, quando saía do templo, Mateus 24, 2, os apóstolos disseram para ele: mestre, olha que templo bonito. Eu acredito assim: olha que templo maravilhoso, que pedras maravilhosas. Jesus falou o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando os discípulos ouviram aquilo, eles ficaram preocupados. Meu Deus, será que novamente vai haver juízo no templo? Vai haver juízo em Jerusalém? Porque toda vez que se falava alguma coisa contra o templo, porque o templo era o céu dos judeus, era a idolatria deles, eles adoravam, eles amavam, eles tinham aquilo ali como uma idolatria total, porque era onde Deus habitava, ali estava o poder do povo santo que eram os judeus. E a Bíblia diz que Jesus falou isso e os discípulos ficaram preocupados. Passado alguns momentos, Jesus lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando aconteceria aquilo. E Jesus começou a responder para eles. Tudo aquilo que Jesus estava dizendo não era para mim, não era para o futuro, porque as pessoas pegam essas palavras e elas vão futurizando. Jesus estava falando e ele chegou no versículo 34, ele falou que o céu, iria perder o seu brilho, o sol, a lua, as estrelas. E os discípulos então ouviram a palavra dizendo: tudo isto vai acontecer nesta geração. Que geração Jesus estava falando? Na nossa? Na nossa? Não. Quando o anjo disse para João: não celes, era para um futuro próximo. Como é que pode ser? Como é que a gente vai entender uma profecia de Daniel? Ela durou quase 500 anos, e a profecia que Jesus disse, que o anjo disse que não deveria selar o livro, porque era para um tempo próximo, e isso já dura quase 2000 anos. Será que Jesus mentiu quando ele disse que seria naquela geração? Aí eu comecei a analisar: mas meu pai, como pode acontecer isso? Como é que pode? Eu queria saber que mundo é esse, o que poderia acontecer. E eu comecei a analisar e a pesquisar aquilo que o Geraldo falava, comecei a acompanhar e ver as palavras e as mensagens de Erivelto Soares, que também tem uma mensagem muito boa. Você pode entrar no canal do Geraldo Moraes, do Erivelto Soares, do André Pimentel. São pessoas que explicam e não complicam. Os pastores explicam e complicam. A gente não entende nada. Tem pessoas que vão para a igreja e saem da igreja sem saber: será que vem, será que não vem, será que vai, será que não vai, o coração palpitando, e a pessoa fica desesperada. Irmãos, não se preocupem. Procure conhecer a palavra como ela é. Aqui, não existe nenhuma profecia mais para se cumprir. Tudo se cumpriu. Tudo. Lá no capítulo 22 diz que está cumprido. Então aqui não existe mais. E os pastores aproveitam e não explicam e complicam e faz de você um incauto, faz de você um prisioneiro. Um prisioneiro da própria Bíblia. Tem gente que está acorrentado pela própria palavra, irmãos. Eu vivi 33 anos dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, dentro de um sistema
Eu ensinei sobre ceia, que não é ceia, é Páscoa. Ensinei sobre o batismo, que não é batismo nas águas, mas sim a água do Senhor, é aquilo que Ele fez lá no madeiro. Ensinei dízimo, que não é dízimo para nós, era dízimo para os judeus. Se você ver lá o primeiro versículo de Malaquias, fala que era uma sentença para o povo de Israel, e não para mim, não para você. Nós não estamos sentenciados a nada, nós somos abençoados, somos mais do que vencedores. Então eu comecei a observar que a vinda do Filho do Homem, no fim do antigo pacto, no fim do antigo Aion. Então, quando Jesus falava daquele mundo, ele falava do mundo que eles estavam vivendo. Ali, Jerusalém, Roma, aquele mundo habitado. Então, eu comecei a analisar Aion. O que quer dizer Aion? Aion é uma era, é um povo que viveu naquela era. Eu comecei a observar esta geração, mas Jesus estava vivendo em que geração? Jesus está vivendo em que geração? Mas você pode dizer, mas Jesus vive em todas, irmãos. Jesus era o véu que trazia dentro de si o Espírito do Deus vivente. Ele era o próprio Deus, só que para Deus se manifestar, ele precisou de um véu como eu e você somos o véu desse Espírito que habita dentro de nós. Quando este véu aqui se desfizer, o Espírito tem uma direção, ele volta para Deus. Eu gostaria de ler aqui rapidamente, para o vídeo não ficar muito comprido. Se o mundo vai acabar, como os pastores pregam em cima dos altares, que o mundo vai acabar, a terra vai pegar fogo, então eles chamam Deus de mentiroso. E em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, diz assim, geração vai, geração vem, e a terra é destruída. É assim? Leia para você ver. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Lá em Apocalipse tem um versículo que eu comecei a analisar também. Por que esta árvore que foi plantada, por que esta árvore que é registrada em Apocalipse, ela existe? Diz assim, Apocalipse 22, 2. Apocalipse 22, 2. Eu gostaria que você guardasse esses versículos e começasse a estudar, a examinar. Não vá pelo achismo, porque o pastor acha, porque o pastor sabe, porque o pastor é teórico, porque o pastor... Irmãos, ele está te enganando como me enganou por muitos e muitos anos. Hoje eu tenho a luz, eu leio a Bíblia com a mente iluminada, eu leio a Bíblia com o coração iluminado. Isso é o meu entendimento aberto para entender o que a palavra diz. Lá em Apocalipse 22, 2 diz assim, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu posso até imaginar assim, a árvore que estava no Éden, que era a árvore da vida, que Adão comeu do fruto e morreu, agora ela foi restabelecida lá onde a palavra diz aqui. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Jesus, o Espírito do Pai, sempre em nós, nos dando saúde. Então veja assim, lá no Éden, Adão trouxe a morte. Aqui agora em Apocalipse, Cristo trazendo, refazendo, repondo do novo a árvore da vida que traz de mês em mês a saúde para as nações.
Procure entender melhor. Lá no Salmo 72, versículo 5, olha como é que os pastores chamam a Deus de mentiroso. Salmo 72, 5 diz assim: temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua. Temerão a Deus enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Se acabar o mundo, onde vai haver geração? Se acabar o mundo, onde vai haver as bênçãos do Eterno? Não vai haver. A palavra aion, no grego, significa era. A palavra aion significa era. Tempo ou um período de tempo marcado por suas características morais ou espirituais. Essa é a definição da palavra correta no grego. Onde se lê a palavra mundo, destinado ao fim do mundo, se lê aion. Se lê aquele mundo habitado. A palavra mundo, ela pode ser entendida como cosmo ou aion, dependendo da sentença. Lá você vai ver também o mundo criado por Deus, o que é o cosmo. O mundo que será destruído, o que é o mundo cosmo, o mundo habitado, o mundo daquelas pessoas. Se você ler, eu comprei aqui, este livro. Este livro é a história, vai ver aí diferente, porque eu estou aqui filmando no celular, mas vai ler aí ao contrário. Mas história dos hebreus, aqui fala. Flávio Joséfo, ele fala daquilo que ocorreu, porque ele foi um contemporâneo, ele esteve em Jerusalém, ele viveu o período final, ele esteve lá, né, e ele registrou tudo isso. Se você ler aqui, tem coisas aqui, não estão na Bíblia, não estão aqui. Mas eu só creio naqui. Nós temos que procurar a história, meus irmãos, a história. A Bíblia diz que em 66, Jerusalém foi sediada, como Jesus disse lá em Lucas capítulo 20, versículo 21, ou 21, 20. E diz que quando Jerusalém for sediada, então será o fim daquela era. Vou continuar aqui para nós começarmos a... Mateus capítulo 12, versículo 32, diz assim que nem neste mundo, nem no porvir, aion, e não cosmo. Então, meus irmãos, nós podemos entender que o fim do mundo que Jesus ou o Yahshua falou não foi o fim do planeta Terra, o mundo cosmo, e sim o fim de uma era, a era dos judeus. E este fim aconteceu com a queda do templo. Foi aquilo que Jesus disse, que eu falei lá no início da minha conversa, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. E este fim aconteceu com a queda do templo e a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi abaixo, foi invadida de 64 até 70. Jerusalém foi invadida e morreram ali mais de 1 milhão de judeus. Diz também que, aqui neste texto, diz, aqui no livro de História dos Hebreus, diz que as mães comiam seus próprios filhos, de fome, de desespero que eles passaram. Tinha gente morta por toda a cidade. Foi uma catástrofe. Morreram mais de 1 milhão de judeus. E muitos foram cativos, levados como escravos, foram espalhados. E a Bíblia diz lá em Daniel que quando fosse tirado o poder do povo santo, então viria o fim. E foi tirado no ano 70, quando Jerusalém e o templo foi destruído. Depois de Cristo, que culminou com o fim
daquela era e daquela dispensação que o Senhor disse que chegaria o fim, e chegou o fim do antigo Aion, o fim da era judaica, com os seus cerimoniais, dos seus sacrifícios, das suas abluções e seus mandamentos de escravidão. Uma era, né? Uma era que foi destruída, isso é, que eles foram exterminados. Após a queda de Jerusalém, após a destruição, eu tenho certeza que aquele foi o juízo de Deus. Aqui no livro de História dos Hebreus diz que existiam raios nos céus, símbolos de cavalos e cavaleiros, descendo, e a cidade foi devastada, destruída. É assim que eu acredito, irmãos. Não é o fim do cosmos, é o fim de um Aion, o fim daquele mundo. E isso aconteceu. General Tito entrou no templo, destruiu, acabou. Mas e agora? O que devemos fazer? Devemos permanecer amando, crendo no Senhor como Ele é, Espírito e verdade. Quando Ele disse para aquela samaritana que haveria um tempo que não iria se adorar a Deus, nem em Jerusalém, nem nos montes, mas em espírito e em verdade, eu tomo posse dessa bênção. Eu o adoro em espírito e em verdade. Tenho certeza que sou o templo do Espírito, vivo na graça do Pai, sou o tabernáculo do Senhor e vivo em paz, tranquilo e acreditando naquele que reina para sempre, séculos dos séculos, de geração a geração. Desejo aqui, de todo o meu coração, a bênção do Pai sobre a sua vida, que você possa entender melhor. Não vá pelos achismos, não vá pela palavra dos outros. Saiba que você é o templo do Espírito, Ele habita em você, está em você, e você não precisa de outra coisa a não ser do conhecimento da palavra. Amém? Que o Eterno te abençoe.